O livro do profeta Naum. Esse pequeno livro profético é uma coleção de poemas que anunciam a queda de um dos piores opressores de Israel, o antigo império da Síria e sua capital, Nínive. Os assírios se ergueram como um dos primeiros grandes impérios do mundo, e a sua expansão sobre Israel resultou na destruição e no exílio do Reino do Norte e das suas tribos. Os exércitos assírios eram violentos e destrutivos, em uma escala que o mundo nunca tinha visto antes, e Israel e seus vizinhos estavam esperando a queda desse império, o que aconteceu no ano de 612 a.C. A Babilônia se ergueu e deu início a uma rebelião que atingiu Nínive e derrubou o Império Assírio. O capítulo 2 descreve a queda de Nínive em uma poesia intensa, e o capítulo 3 explora a queda do império como um todo. Mas esse livro não é apenas um discurso irritado contra os inimigos de Israel. O capítulo introdutório nos mostra que tem muito mais acontecendo aqui. O livro abre com um acróstico incompleto que descreve uma poderosa aparição da glória de Deus. É bem parecido com o começo do livro anterior, Miqueias, e com o final do próximo livro, Abacuque. Ele mostra Deus, o Criador Todo-Poderoso, confrontando as nações e trazendo justiça sobre a maldade. E o poema começa citando a famosa linha da autodescrição de Deus depois do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 34. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. E o resto do poema vai e vem contrastando o destino das nações arrogantes e violentas com o destino do remanescente fiel de Deus. O dia em que Deus vai derrubar todos os impérios arrogantes e providenciar refúgio para aqueles que se humilharem diante dele. Agora, aqui está uma coisa bem interessante. A gente costuma pensar que esse livro fala só sobre a Síria, mas, na verdade, não menciona os nomes de Nínive ou da Síria no capítulo 1. E quando ele descreve a queda dos caras maus, ele usa a mesma linguagem de Isaías sobre a queda da Babilônia, que aconteceu bem depois na história. E não é só isso. Naum também descreve a queda dos caras maus como boas novas para o remanescente do povo de Deus. É uma referência direta às boas novas de Isaías sobre a queda da Babilônia. Então, todos esses pequenos detalhes do capítulo 1 se unem em um ponto-chave. Para Naum, a queda de Nínive estava sendo apresentada como um exemplo. É uma imagem de como Deus está trabalhando em todas as épocas da história. Como Ele não vai permitir que a arrogância e os impérios violentos do nosso mundo permaneçam para sempre. A mensagem de Naum é bem parecida com a de Daniel. A Assíria se encontra em uma longa linhagem de impérios violentos, através da história. E o destino de Nínive é um memorial do compromisso de Deus de derrubar a violência e a arrogância em todas as eras. Com essa perspectiva do capítulo de abertura, o livro retorna ao seu foco, a Assíria. E o capítulo 2 descreve a Batalha de Nínive e a queda da cidade em estágios progressivos. Primeiro, nós vemos a linha de frente dos soldados da Babilônia. Então, nós lemos sobre os carros e as carruagens de guerra e o caos nas muralhas da cidade enquanto ela é quebrada. Lemos sobre o massacre do povo de Nínive e, por fim, o saque da cidade. O capítulo 3 vai em frente e descreve as consequências da queda da cidade para o império como um todo. Naum começa com um lamento pela cidade que foi construída com sangue de inocentes. É uma imagem de como a injustiça estava enraizada no sistema que fez esse império se tornar tão bem-sucedido. Mas essa violência plantou as sementes da sua própria destruição, e a Assíria vai cair perante a Babilônia. O livro termina com um sarcasmo contra o rei caído da Assíria. Ele está fatalmente ferido, e dentre todas as nações que ele um dia oprimiu, ninguém vem ajudá-lo. Muito pelo contrário, eles cantam e celebram a sua destruição. E é assim que o livro termina. Esse é um livro sombrio, mas é importante perceber que a mensagem de Naum aborda o ciclo contínuo e trágico da violência e opressão humana em todas as eras. A história do homem está cheia de tribos e nações que usam a violência para conseguir o que querem, resultando na morte de inocentes. E o livro de Naum usa a Síria e a Babilônia
como exemplos, para nos dizer que Deus está de luto e se importa com a morte de inocentes, e que a sua bondade e justiça o compelem a orquestrar a queda dessas nações opressivas. Então, o julgamento de Deus sobre o mal é uma boa nova, a não ser, é claro, que você seja a Assíria. O que nos traz de volta a conclusão do poema de abertura do capítulo 1, que nos diz que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Portanto, o pequeno livro de Naum convida cada leitor a se humilhar diante da justiça de Deus e a confiar que, no seu tempo, ele vai derrubar os opressores de todas as eras e de todos os lugares. E é disso que trata o livro de Naum.